Olá mais uma vez, você que está em casa e tem assistido a nossa série de mensagens a respeito das 3 parábolas que Jesus fala em Mateus 25. Então, essa é a 3ª mensagem dessa série, né? Você já tem acompanhado os nossos estudos, as nossas mensagens pelo YouTube, né? De forma online, e eu creio que Deus vai te abençoar muito na continuação e no fechamento dessa série hoje. Nós hoje vamos falar sobre essa 3ª história que Jesus conta, essa 3ª narrativa ou parábola, que nós denominamos a separação das ovelhas e bodes. As últimas palavras que nós vimos, a primeira foi sobre a parábola das 10 virgens. Nessa parábola das 10 virgens, Jesus ele é apresentado como o noivo que gera uma expectativa nas noivas ao encontro com ele. Então, fala sobre expectativa, fala sobre prontidão, fala sobre a forma que devemos guardar os nossos corações nessa expectativa de encontrar o Senhor. A segunda parábola que nós vimos foi a parábola dos talentos. Nessa parábola, logo em seguida, Jesus ele fala sobre um senhor de uma terra, um dono de muitos bens, que deixa com seus servos, ele pega 3 servos e distribui talentos. A um ele dá 5, a outro 2 e a outro ele dá 1. E quando ele retorna, ele faz a prestação de contas com os seus servos. Então, o Senhor ele se apresenta ali como o dono, o Senhor, aquele que tem tudo em suas mãos. Nessa parábola que nós vamos ver agora, Jesus ele se apresenta de 3 formas. Eu estou trabalhando essas parábolas não propriamente no sentido escatológico de questões que vão acontecer propriamente no final dos tempos, no sentido do tempo ou no sentido da cronologia bíblica. Eu estou trabalhando em relação à revelação de Jesus, porque uma das formas de nós interpretarmos essas parábolas é sabendo que esse foi o último momento em que Jesus ele faz uma mensagem pública. Logo após esse momento, Jesus vai para Jerusalém e, em 3 dias, ele foi crucificado. Então, essa é o último momento em que Jesus fala publicamente e chama seus discípulos e dá-lhes instruções bastante específicas. E nós sabemos que quando nós temos um último momento para falar sobre algo muito importante, nós resumimos aquilo que é de mais importante para que aquilo fique fixado, não é verdade? Você pensa, por exemplo, como uma mãe de família que precisa se ausentar, talvez por uma viagem ou pelo trabalho, e você precisa que seus filhos façam algo, e você deixa anotado, às vezes até na geladeira, não esqueça de fazer isso, não esqueça disso. Então, as últimas palavras são muito importantes quando a gente tem uma expectativa de que algo aconteça. Esse, então, eu quero reforçar isso. É o último momento em que Jesus fala publicamente antes da sua morte. Nós vemos em Mateus 28, 18 a 20, quando o Senhor fala sobre a grande comissão, que é a última palavra que ele fala registradamente antes dele ser assunto aos céus. Mas ali ele já tinha morrido e ressuscitado. Nesse momento aqui, não. Ele ainda não tinha passado pela crucificação. Então, é muito importante a gente ter em mente o momento em que Jesus está falando sobre essas narrativas. E Mateus 24, antes de eu entrar no texto propriamente da parábola, em Mateus 24, 32 a 35, diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem
todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E nós vemos que nessas três narrativas, uma acaba completando a outra. Essa terceira que nós vamos ver hoje, ela vai completar a primeira, sobre as 10 virgens, a segunda, sobre os talentos. Então, acompanhem comigo, Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E esse texto, ele termina em Mateus 26, de 1 a 2, porque você sabe que essa separação de parágrafos, de capítulos e versículos, não consta do original, era tudo uma sequência. Então, em Mateus 26, 1 e 2, versículos 1 e 2 fala: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A primeira coisa que nós vamos ver sobre a revelação de Jesus aqui é: Jesus é o Filho do Homem. E isso significa que ele tem o poder e a autoridade para julgar. Essa expressão, Filho do Homem, ela aparece por volta de 80 vezes na Bíblia e representa a identificação de Deus através de seu Filho e a humanidade. Jesus é o Filho de Deus, mas ele também é o Filho do Homem. Nós vamos compreender isso melhor quando lemos alguns textos aqui. Em Lucas 1, aliás, uma dica para você que está em casa, você que está nos acompanhando, nós vamos ver bastante referências bíblicas. Isso é muito importante para fundamentar essa mensagem.
Então, eu sugiro que você anote e que depois você reveja essa mensagem que ficará aqui gravada, para que você possa realmente aprofundar na meditação desses textos. Em Lucas 1, de 30 a 33, nós lemos quando Maria recebe a visita do anjo, e ele fala para ela, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então o anjo fala para ela que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, mas que se fez homem. Em João 1,14 diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele também é o Filho do homem. E isso fala sobre a encarnação, mas isso fala também sobre a identificação de Jesus com o ser humano, com a humanidade. Como certa vez eu li essa frase, nunca mais esqueci, que Jesus é Deus com a face de homem e é homem com o coração de Deus. E essa característica de filho do homem faz com que ele seja perfeitamente apto para nos substituir. Foi o que aconteceu na crucificação, logo posteriormente. Ele é perfeitamente apto para nos julgar. Porque se Deus nos julgasse, talvez a humanidade falasse, não, Deus está lá no céu, Deus é todo-poderoso, como que ele vai compreender as mazelas, os limites do ser humano? Mas o plano da salvação é tão perfeito que Jesus, ele vem, ele se torna homem, ele vive 33 anos da sua vida como homem, mas um homem perfeito, porque a natureza dele era uma natureza divina. Então, ele soube o que é padecer, né? Como diz a palavra de Deus, como diz Isaías 53, que as pessoas olhavam para ele e não viam beleza alguma, viam rudeza, mas ele carregou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o que Jesus está querendo falar, logo de início, quando você lê lá no versículo 31 de Mateus 25, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E nesse dia não haverá justificativas. Nesse dia ninguém poderá questionar a autoridade e a autenticidade de Jesus. Uma outra referência que fala sobre o Filho do Homem está em João, capítulo 5. Eu vou ler no final, entre os versículos 22 a 27, que diz: como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Olha que lindo isso. Jesus recebe toda essa autoridade e essa legitimidade para exercer juízo, porque ele é o Filho do Homem. Ele é Deus encarnado e ele é o homem perfeito. Como diz em Romanos, ele é o segundo Adão e a partir dele nós temos uma nova geração de filhos e filhas de Deus. Mateus 16, 27 também diz, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo suas obras.
Atos 17, 31, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Isso é tão maravilhoso e me lembrou na minha história, quando, em 1991, nós apresentamos aquela peça, A Vinda do Filho do Homem, dirigida pela pastora Heloísa, peça linda, maravilhosa, que impactou tanto a minha vida e de todos que assistiram. Nós tivemos a oportunidade de apresentar na UF, no Teatro da UF, foi maravilhoso e foi marcante, porque até aquele momento nenhuma igreja, nenhum grupo evangélico cristão havia apresentado uma peça teatral num espaço público como aquele. E nós apresentamos, foi numa terça-feira, e lotou. É linda essa história, faz parte da minha experiência também. Eu agradeço a Deus por ter participado desse momento tão lindo, e durante todo aquele ano nós mergulhamos nesse tema sobre a vinda do Filho do Homem. Isso em 1991. E hoje, quantos anos depois? 29 anos depois, estamos aqui nessa expectativa cada vez maior desse encontro com o nosso amado Senhor. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que está escrito em todas as parábolas da Bíblia, da Editora Vida, por Herbert Lockyer. Em seu ministério terreno, havia algo em Jesus que tornou aqueles que estavam à sua volta conscientes dos seus pecados. Então, acontecia uma constante divisão entre os homens por sua causa. Onde Jesus entrava, ele causava uma reação, ele trazia um incômodo. E ele mesmo disse, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. O que ele está querendo dizer com aquilo é que o encontro com ele, com a justiça dele, com a pessoa dele, sempre vai trazer em nós um chamado à mudança. Sabe, uma das coisas que a gente tem pensado muito, eu gostaria que você pensasse comigo sobre isso, é que, apesar de mais de 2000 anos nós estarmos ouvindo falar de Jesus, você sabe que muitas pessoas ainda desconhecem a pessoa de Jesus e a obra dele. E uma das características que ele mesmo fala sobre si é que ele é o Filho do Homem. Ele é o Deus que se identifica com a humanidade e que ama a humanidade. Uma outra passagem, por último, nesse tópico, me chama bastante atenção no livro de Daniel. Daniel viveu muitos anos antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. E nós vemos na Bíblia que Daniel viu a volta de Jesus. Olha que interessante. Muito antes de Jesus nascer, Daniel já estava vendo Jesus voltando. Em Daniel 7, 13 e 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Ele tem um vislumbre da pessoa de Jesus. Mas nós, hoje, somos chamados a ter muito mais do que um vislumbre. Nós somos chamados a conhecer Cristo, a andar com Ele, a nos aproximarmos dEle, porque Ele é o Filho do Homem. Ele conhece a você que está em casa, você que está ouvindo essa mensagem, e a mim, porque Ele se identifica com a humanidade. A segunda característica, nós vamos ver 3, que nós vemos que Jesus, ele fala sobre si. No versículo 32,
Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aqui nós vemos uma segunda revelação sobre a pessoa de Jesus. Ele é o pastor. Ele faz separação entre bodes e ovelhas. Eu confesso a você que para mim foi um grande desafio estudar esse texto, porque eu até então não havia feito um estudo a respeito dessa questão da separação dos bodes e ovelhas. E o Senhor ele foi ministrando muito ao meu coração enquanto eu fazia as pesquisas que eu precisei fazer. A primeira coisa que nós vamos ver é que ele é um pastor. Em João 10:11, nós lemos: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, volta comigo, faz uma retrospectiva. Nós vimos na parábola das 10 virgens que Jesus era o noivo. Nós vimos na parábola dos talentos que Jesus era o Senhor. Nós estamos vendo nessas histórias que Jesus se revela como o Filho do Homem. E agora ele também se revela como o bom pastor. E é isso que ele estava falando para os discípulos. Meus discípulos, vejam quem eu sou, eu que estou com vocês. Essa é a mensagem que eu quero que impacte o coração de vocês, porque ele sabia que em 3 dias ele seria crucificado, mas ele queria que aquilo estivesse impresso no coração dos seus discípulos como uma mensagem final daquele momento em que ele estava com eles ali. Então, em Hebreus 13:20, nós lemos: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Para pensar. Como você se sente sabendo que Jesus é o grande pastor das nossas vidas? Como você se sente sabendo que Deus, ele se importa conosco, comigo e com você, a ponto de desejar cuidar de nós? Por que o que o pastor faz? Um pastor cuida, um pastor ama, o pastor cura, o pastor trata, o pastor apacenta, o pastor orienta. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Deus não está distante da humanidade. E essa mensagem precisa ecoar na internet, precisa ecoar das nossas vidas, porque as pessoas têm uma visão muito errada de quem é Deus. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é carinhoso, Ele é o bom pastor. Em Provérbios 15:13, porém, nós vemos uma chave que vai nos ajudar a falar um pouco sobre a questão da separação de ovelhas e bodes. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Também nós não podemos nos enganar. Ah, mas se Deus ama tanto a humanidade, por que Ele não salva logo a todos? Primeiro, Deus não nos robotiza. Segundo, Ele não vai jamais nos obrigar a andar com Ele em amor. Ele nos dá livre escolha para seguir a nossa decisão de estar com Ele ou não, e arcar com as consequências. E se você comparar o bodes e ovelhas, eu fiz uma pequena pesquisa, confesso que eu não sabia nada, pouquíssimo a respeito disso, e eu descobri que há várias espécies de bodes e ovelhas. Nós vamos chamar o grupo de bodes, que são bodes, são cabritos, são cabras, né? E eles fazem parte do grupo de caprinos. Nós também temos os ovinos, que são as ovelhas, os carneiros e os cordeiros. Então, a primeira coisa que a gente vê é que há várias espécies de bodes, de ovelhas, há várias espécies de ovinos e caprinos. E muitas vezes se confundem. E às vezes, você vai pensar, ovelha dá lã, bode não. Não é verdade, porque há diferentes espécies de caprinos, e alguns também
você pode ter produção de lã. Eu não sabia disso, foi uma pesquisa que eu fiz. Então, uma referência que eu vi é que num rebanho pode haver muitos pontos de semelhança entre as ovelhas e os bodes. São necessários os olhos bem treinados do pastor para distinguir uns dos outros. As das ovelhas, elas andam em grupo. O chifre nos carneiros podem chegar a 1 metro. Elas têm o chifre em espiral para frente, né? Ele dá uma volta para frente. Ela tem uma cauda maior e ela é uma cauda caída. A cauda da ovelha ela é caída. Se esfregam nos cordeirinhos para passar o cheiro do rebanho. Quando um cordeirinho ou uma ovelha nova entra num rebanho, as ovelhas elas se esfregam umas nas outras para que aquele cordeirinho ou aquela nova ovelha adquira o cheiro do rebanho. Elas marcam o território pelo rastro. Vi um documentário muito interessante que as ovelhas elas marcam o seu território caminhando e deixando um rastro. E pelo rastro, o pastor consegue identificar se ela está com algum problema, se ela está adoecida ou se ela está saudável. A ovelha líder tem um chocalho para guiar as outras. No cair da tarde, né, de dia o pastor as solta no pasto e no cair da tarde elas retornam para o aprisco, onde elas têm abrigo e alimento. Elas têm um instinto gregário, elas precisam de contato. Inclusive, eu vi um vídeo sobre a questão da pandemia das ovelhas, que elas precisam ter um contato, nem que seja visual. É necessário elas estarem em contato. Quando o animal está afastado, ele pode ter um problema. Elas preferem as pastagens e elas têm um símbolo de inocência, simplicidade, ternura e serviço. Quais são as características dos bodes? O chifre deles pode chegar a 1,20 m. Ao invés de ser um chifre aspiralado para frente, ele é um chifre que vai para trás. Elas têm uma cauda menor que não é caída, ela é levantada. Podem ter a barbicha, né? Tanto a fêmea quanto o macho. Elas andam sozinhas, não gostam de andar em grupo, dão cabeçada nos cabritos novos. Quando chega uma cabra nova, ou um bode novo, ou quando chega um cabrito novo, elas dão cabeçada. Elas marcam o território pela urina, deixando um rastro de mau cheiro, diferentemente da ovelha. Em cada bode precisa ter um chocalho, porque eles se perdem, não existe um bode guia, eles não são guiados uns pelos outros, eles são independentes, então cada um tem que ter um chocalhinho para você saber onde eles estão. São seletivos e exigentes, caminham quase o dobro dos ovinos, eles simplesmente caminham. É símbolo de profanação, de desordem, de egoísmo e de falta de compaixão. Então, Jesus, ele está falando que ele vai separar ovelhas e bodes. E isso fala sobre o julgamento segundo quem nós somos, segundo o nosso caráter, que vai muito além das nossas aparências. Como diz também o Herbert Lockyer, o julgamento é segundo o caráter. E a metáfora das ovelhas e bodes é a imagem dos dois tipos de caráter e das duas naturezas que diferem entre si. Amados, nós temos visto muitas pessoas se dizendo convertidas. Porém, quem pesa o Espírito é o Senhor. E é pelas nossas atitudes que nós vamos mostrar se nós realmente somos convertidos ou estamos convencidos. Nós precisamos perceber se as nossas atitudes elas estão de acordo com a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E se elas refletem a pessoa de Jesus. Em 1 Coríntios 11:1 diz, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E em Mateus 23:28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então Jesus, não se engane, Jesus vai fazer a separação, Jesus vai separar o joio do trigo.
Jesus vai balançar, né? Vai ver o nosso caráter, vai pesar, vai nos medir. E, amados, isso não é apenas no final dos tempos. Como bom pastor que ele faz isso ao longo da nossa vida. Sabe? A gente ouve escândalos, a gente ouve coisas terríveis de pessoas que dizem, que falam, que mostram uma coisa, mas são outra. Mas isso não engana o Senhor, porque os olhos dele vão muito além das aparências. A pergunta que eu quero fazer para você e para mim: as minhas atitudes refletem Jesus? Eu estou me tornando mais parecida com ele a cada dia? Ou eu tenho tido atitudes de ovelha ou atitudes que podem me equiparar à atitude dos bodes? É algo que nós precisamos refletir e avaliar. E o terceiro e último ponto, que Jesus se apresenta em Mateus 25:34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus, 3 dias antes de ser crucificado como um criminoso, ele fala de si mesmo agora como rei. Ele é o rei. E como rei, ele tem todo o domínio. Aí nós vamos ver algumas referências de Apocalipse. Apocalipse 1, de 4 a 6, que diz: Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aleluia. Apocalipse 15, 3 e 4, que coloca o cântico de Moisés e todos cantando: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Isso me lembra aquele louvor, né? Ó Rei das Nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Então diz que ele é santo e que todas as nações virão e se prostrarão diante dele. Então Jesus está declarando para os discípulos: eu sou o rei, eu sou o Senhor. Ainda em Apocalipse 19, de 11 a 16, diz que ele é fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a pergunta que eu faço para você: qual é a revelação de Jesus na sua vida? Será que nós ainda estamos com aquela imagem do Jesus nazareno, Jesus na cruz, Jesus sofredor que muitas vezes nos foi ensinado? Ou nós temos realmente a visão clara de que Jesus é o nosso pastor, Jesus é o Filho do homem e Jesus é o Rei? E em Mateus 25, de 35 a 39, nós já lemos, quando ele diz: eu estive doente, eu estive enfermo, e vocês me deram, vocês me ajudaram, eu estive preso e vocês foram até mim. E os justos, eles falam: Senhor, quando que nós fizemos isso? E os injustos são acusados por não terem feito isso. O que isso está querendo falar? Isso não quer dizer que a salvação é pelas obras, tá? Não é esse o contexto. O que Jesus está querendo falar é que a nossa natureza transformada, ela tem ações práticas, ações de justiça. Eu, como ovelha, eu não posso ser uma pessoa egoísta. Eu, como uma pessoa salva, eu não posso reter as minhas mãos, ver a mazela, a necessidade do meu irmão, a necessidade do outro e não fazer nada. Então, o que Jesus está querendo falar para os discípulos é: vocês estão nesse mundo para fazer a diferença, para levar a minha palavra, para levar o evangelho e para amar.
para expressar amor, cuidado. Então, os que se apartaram de Cristo foram egoístas e opostos a Ele durante a vida. É isso que esse texto está falando. Os justos não perceberam quando agiram bem, porque lhes era natural. Assim como quando Jesus inaugura o seu ministério público, ele fala em Mateus 5 sobre as bem-aventuranças, aquilo que ele esperava que seus discípulos fizessem e fossem pacificadores, justos, fiéis. E aqui ele termina essa mensagem, esse momento de mensagem, falando para eles: vocês precisam ser diferentes e fazer diferença. Gente, quando eu leio a história e vejo o que foi a igreja medieval, me dá vontade de passar mal. Porque, em nome de Deus, quantas atrocidades foram feitas na história. Quanta gente deixou de servir a Jesus, de ter a ideia de Jesus amoroso e salvador na Idade Média por causa da igreja corrupta. Também a gente vê ao longo da história quantas coisas foram feitas e Deus não tinha nada a ver com aquilo. Guerras, matanças, injustiças. E se nós não estivermos atentos, nós ficamos frios, nós cruzamos os braços, mas não é isso que Jesus veio trazer. Jesus veio revolucionar, mas a revolução dele é uma revolução de amor, é uma revolução de poder, de transformação que começa de dentro e que vem para fora com atos de justiça. E esse texto termina: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E conclusão, Mateus 26, 1 e 2. Em Mateus 26, 1 e 2, Jesus conclui tudo o que ele está falando e ele diz: aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E aí Jesus ele aponta para a cruz e fala, é como se ele estivesse falando: eu, o noivo, eu, o Senhor, eu, o Filho do Homem, o bom pastor, o rei, eu estou abrindo mão de tudo isso, porque eu vou enfrentar a cruz para substituir vocês, para que vocês tenham a vida eterna, para que a escravidão seja quebrada, para que Satanás seja destruído e vocês tenham uma nova oportunidade de viver. Então, como diz Filipenses 2, 5 a 8, que ele abre mão da sua glória para ser encontrado em forma humana. Ele se humilha e é obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus desceu do trono da sua glória e ele caminhou aquela trajetória rumo a Jerusalém, rumo ao Calvário, para consumar a obra que o Pai lhe deu para realizar. Isso é demais, isso é maravilhoso, e nós precisamos ter isso muito claro nos nossos corações. Colossenses 1, 13 e 14 diz: ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E concluindo, eu quero falar 3 coisas. Primeiro, a nossa visão a respeito de Jesus é determinante para a nossa qualidade de vida cristã. Segundo, o caminho percorrido do nascimento de Jesus até o Calvário foi uma ação consciente, uma entrega em amor e em obediência. E terceiro, a expectativa pelo nosso encontro definitivo com Jesus precisa ser a nossa maior fonte de fé e esperança para a vida. E eu concluo essa mensagem com as palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses 1, 20 e 21, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será
tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! O morrer é ganho, o morrer é lucro. Amados, Jesus termina essa mensagem para os seus discípulos e ele fala a sua revelação de quem ele é, mas ele expressa o amor dele. E é isso que Jesus faz por mim e por você todos os dias. Ele está sempre expressando o amor dele. A assinatura de Deus está na natureza. A assinatura de Deus está na vida. Deus não nos abandonou. Nós é que viramos as costas para Ele e muitas vezes sofremos as consequências. Mas quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele é a pessoa mais importante, nós encontramos essa revelação de Jesus. E eu quero fazer uma oração essa hora. Primeiro por você que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer ter essa revelação de quem Ele é, e que você seja tremendamente impactado por essa revelação. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão assistindo essa mensagem em suas casas e que ainda não têm a revelação plena de quem o Senhor é. Que o Senhor fale aos seus corações, que elas recebam novidade de vida, que elas possam ter um encontro pessoal contigo transformador, e quebrar todo e qualquer jugo de religiosidade, de pequenez em relação à sua visão, a seu respeito. Eu oro também pelos meus irmãos que têm buscado conhecer mais de Ti, que o Senhor esteja se revelando mais a cada um, comigo também. Eu quero conhecer mais de Ti, eu quero andar mais junto de Ti e ser mais semelhante ao Senhor. Deus, prepara o nosso coração para esses dias. Nós não sabemos o que vamos enfrentar amanhã, mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos enfrentar toda e qualquer situação, porque o Senhor é o nosso noivo, o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o Filho do homem, o Senhor é o bom pastor e o Senhor é o nosso Rei. Obrigada por essa revelação, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que você seja muito abençoado. Nós temos aqui um telefone. Manda um recado para a gente. Fala como você está. O que você está achando dessas séries de mensagens? Como Deus tem falado com você? Você tem alguma curiosidade para saber sobre nós, sobre a nossa igreja? Manda um recado. Se você quiser um pedido de oração, nós também gostaríamos de orar por você. Durante o dia inteiro, nós estamos ligados nesse WhatsApp e você pode nos mandar um recado, uma mensagem, um pedido de oração, um testemunho, e nós estaremos te atendendo. E que o Senhor te dê uma semana poderosa. A paz.